Vamos aprender a raciocinar historicamente. Ouça um podcast do blog História Inteligente. O tema desse primeiro episódio é uma das instituições culturais mais antigas do Amazonas, o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o IGA, que nesse dia 25 de março comemora 104 anos de existência. Para me ajudar nessa tarefa, conto com a participação do professor Aguinaldo Nascimento Figueiredo. O professor Aguinaldo é graduado em História pela Universidade Federal do Amazonas, docente da rede pública de ensino há mais de 20 anos, escritor e, desde 2016, membro do IGA. Dentre suas obras, destacam-se História do Amazonas, Santa Luzia, História e Memória do Povo do Emboca e Os Samurais das Selvas, a presença japonesa no Amazonas. Seja muito bem-vindo, professor, e vamos à primeira pergunta. O IGA foi fundado no dia 25 de março de 1917 e, em 1917, o Amazonas já estava passando por uma de suas mais graves crises econômicas, ocasionada pela perda do monopólio da borracha. Ainda assim, em meio a esse cenário caótico, surgiu o IGA. O senhor poderia explicar como se deu a sua fundação? O Instituto Histórico Geográfico do Amazonas é a instituição cultural mais antiga do Amazonas, né? Ele foi fundado em 1917 por um grupo de intelectuais preocupados principalmente além da preservação do patrimônio histórico, né, etnohistórico e arqueológico, também visava criar instrumentos para a pesquisa dessas áreas aqui no Amazonas, incluindo a geografia, a arqueologia, a sociologia amazônica, né, que é diferente, é ímpar dos lugares do mundo, e se ainda hoje é pouco pesquisado, não é muito conhecido ainda, apesar dos esforços, apesar dos avanços, imagine naquele tempo. Então era essa preocupação, né, desses homens ilustres daquele momento, como o doutor Antônio Bittencourt, ex-governador, né, e o filho dele, próprio do professor Agnello Bittencourt também, né, e além do Bernardo Ramos, que foi o idealizador e é considerado, né, o pioneiro, o fundador da entidade. Ele era um comerciante rico, viajava pelo mundo, entendeu? E via com preocupação que aqui nós não tínhamos essa atividade de trabalhar pela preservação do nosso patrimônio, o estudo da nossa região, e o que se conhecia era feito por pessoas de fora, apesar de alguns abnegados, né? Tinha, além dele, o professor Álvaro Maia e outros que se somaram, né, para no dia 25 de março, depois de várias reuniões, né, inclusive com autoridades, com vereadores, com juízes, o pessoal manda-chuva daquela época. Então eles resolveram se reunir na Câmara Municipal e no dia 25 instalaram o Instituto, né, com os seus estatutos, com suas áreas de atuação, né, com suas comissões, que existem. Até hoje ainda existem essas comissões. E são ocupadas por membros importantes, né, todos são importantes, aliás, né, por membros lá que se dedicam exclusivamente para trabalhar nas suas áreas. De modo que o Instituto viveu altos e baixos, né? Em alguns momentos sobrevivendo mesmo, né? Por conta de ser uma entidade privada, não é uma entidade pública, não recebe recursos públicos, né? Vive das mensalidades pagas pelos sócios e de ajuda de quem se dispõe a fazer isso. O próprio governo do estado, a prefeitura, em momentos esporádicos, fazem essa contribuição, né? No ano em que ele foi fundado, governava o Amazonas o Dr. Pedro de Alcântara Bacelar, que conseguiu, mesmo em meio à crise,
dar um certo suporte ao Instituto. Qual foi o papel dele nesse primeiro momento? O governador Pedro de Alcântara Bacelar, que era médico e também intelectual, ele, apesar das dificuldades, né, ele cultuou esse viés pela cultura, né? Ele, ele foi ele quem doou, né, a sede que pertence ao Instituto até os dias de hoje, né? A sede é própria, é produto dessa doação desse governador, que politicamente lá teve seus defeitos, né? E seus erros. Comprar o Palácio Rio Negro naquela época de, de penúria, por uma quantia exorbitante, né? Não sei se foi bom. Bom, o palácio está lá hoje e não ia sair de lá, talvez tivesse outro procedimento, outra trajetória, né? Mas pesa sobre ele essa situação desse gasto e outros gastos com privilégio. Mas, no ponto de vista da cultura, pelo menos ele teve essa sensibilidade, né, de doar a sede, com certeza fez outras doações de acervos, né, e contribuiu muito, inclusive para a própria existência, né, continuidade do Instituto, porque teve essa possibilidade de ter sua própria sede, seu próprio lugar, né, já com seus acervos bem alocados, né, com a instalação da, das, das suas instâncias, né, como a biblioteca, o Salão Nobre, né, o, o Salão Pedro II e toda aquela parafernália lá que ainda tem, né, do que foi preservado lá no nosso museu, né? Então, o papel dele foi garantir, né, que o Instituto tivesse seu lugar próprio, um lugar onde pudesse demandar suas necessidades. Quando se fala em instituições acadêmicas como o IGA e a Academia Amazonense de Letras, não tem como não pensar no processo de ingresso e como ele funciona. O senhor, como membro do IGA desde 2016, poderia dar mais detalhes e também falar como foi o dia em que o senhor tornou-se membro dessa instituição? O ingresso no IGA, né, é um dos mais simples. São abertas as vagas para preencher as vagas que foram desocupadas, né, por falecimento dos seus membros. E aí então os prováveis concorrentes, né, eles se inscrevem, preenchem uma ficha, né, e apresentam os seus currículos, suas obras que foram publicadas, a sua atuação como agente cultural da cidade, né, seus projetos que foram desenvolvidos, a relevância dos trabalhos que realizaram em prol da cultura, da história, da geografia, da arte, porque o Instituto é plural. Ele não aceita só geógrafos e historiadores, não. Tem sociólogos, antropólogos, jornalistas, poetas, né, literatos, pessoas da arte. Esse universo da cultura, todo ele é contemplado. Então, o interessado preenche essa ficha de inscrição, apresenta seus trabalhos e ele tem que garantir o aval de pelo menos 4 membros do Instituto que vão avalizar, né? Avalizar a sua entrada. Feito isso, é analisada a proposta pela diretoria e então, se aceito, ele recebe a notícia, né, e tem a sua posse marcada.
E essas posses, elas são marcadas por uma solenidade muito bonita, por sinal, né? Onde o eleito tem a sua fala inicial, é, dizendo o que se propõe ao ingressar no Instituto, né? Faz os seus juramentos solenes e recebe a homenagem dos demais membros do grupo, da diretoria, e depois, dependendo da situação, as comemorações a partir de coquetéis, né? Que são muito valorizados pelos presentes, pessoas da sociedade, né? Parentes, e aqueles admiradores da cultura, da história, da geografia que se fazem presente. É uma grande festa, é uma grande solenidade. Meu processo foi assim, né? E, na verdade, eu participava de uma reunião chamada Chá do Armando, né? E lá conheci muitos membros do, do, do Instituto, que faziam parte dessa confraria, doutor Armando de Menezes, Almir Diniz, Bacelar, Anísio Melo, né? E então, nas conversas, eu havia conversado com o doutor Armando, que eu tinha interesse, desde criança, em ingressar no Instituto, né? E também pelo fato de ter me tornado historiador, né? Eu dedico meu tempo a fazer história, gosto da história, amo história, a história que me deu o que eu sou hoje, agradeço, né, a esse estudo da história, que não é só a história em si, essa história das datas e de fatos, né? É uma história transformadora, uma história antropológica, né? Aquela que dá consciência para que você veja o mundo de formas diferentes. E isso amplia a sua consciência, a sua visão de mundo, e você estabelece uma relação melhor com o mundo, com as pessoas, com a natureza, enfim, com tudo aquilo que está à sua volta e até mesmo distante. Então eu me vi compelido a entrar a ingressar no Instituto, e além do estímulo, né, além do incentivo desses notáveis membros lá do Instituto, foram eles que avalizaram a minha entrada. Então, aceito que fui, dia 25, dia 26 de fevereiro, por sinal, dia do meu aniversário, junto com os confrades Zé Maria Pinto e Júlio Antônio Lopes, eu tomei posse no Instituto, numa das cerimônias mais belas que aquele Instituto já viu, né? Um número recorde de pessoas, né? Muita gente bonita, muita gente importante, muita gente elegante, né? E aí nós fizemos uma festa apoteótica, né? Essa festa vai ficar na minha lembrança, na minha história, nunca, jamais esquecerei, e está todo documentado, né? E então assim eu me fiz membro do Instituto. E nesses 5 anos que pertenço, participo de quase todas as suas atividades, né? Simpósios, encontros, colóquios, exposições, semanas de debates, eu dando a minha contribuição do jeito que a gente pode e deve, né? E nos últimos 2 anos e mais nessa administração, eu fiz parte da mesa diretora, né? Fui segundo secretário e agora suplente da, da comissão de fiscalização. E estou feliz, espero que quando passe toda essa problemática sanitária, nós possamos nos reunir, né, e dar encaminhamento nos nossos projetos que planejamos o ano passado, né? Por enquanto está parado, mas vamos dar o pontapé, pelo menos, para dar continuidade no básico que foi planejado. Perfeitamente, professor. Foi uma das festas mais bonitas que eu tive a oportunidade de participar no IGA.
Uma parte da sua fala me remeteu aos membros da primeira fase do IGA, que em sua grande maioria, pelo menos 90%, não tinham formação nas áreas que pesquisavam, no caso a geografia e a história, mas sim em áreas como o direito e a medicina. Posso citar como exemplo o professor Mário Piranga Monteiro e o historiador Arthur César Ferreira Reis, ambos graduados em Direito, e o médico Ramayana de Chevalier. Na sua percepção, esse perfil de membros autodidatas, ele continua praticamente inalterado ou já vem ocorrendo mudanças na composição do Instituto? É, na verdade, essa preocupação no Instituto é de somenos, né? Continua como critério para pertencer o interesse de participar, a relevância dos trabalhos que realizou em prol da cultura, né? Se tiver a formação, melhor ainda. Mas é, é, o critério fundamental é a participação no contexto cultural, no contexto científico, né, da região. E o Instituto ele prima também, né, pela parceria com outros entes mais especializados nessas áreas científicas, como a Universidade do Amazonas, né, como outras entidades, como eu falei, né? Então, é um entrelaçamento de ideias, é uma troca de conhecimento que estava previsto nós incentivarmos mais nesses 2 últimos anos que nós previmos nos nossos planos e avançar nessas relações, né? nesses acordos para avançar, né? Nos estudos, produzir mais conhecimentos. E então, esse viés específico de ter uma... eu não vejo, né? Cada um que participa do clube, do Instituto, tem a sua profissão, tem a sua área de atuação e, como tal, participa, contribui, né, com o engrandecimento da cultura, o engrandecimento da história, da geografia, da antropologia, da sociologia, porque justamente essa é a finalidade, é a pluralidade das ideias, né, e do conhecimento. Socializar esses saberes, né, e além da preservação, da pesquisa, né, da elaboração do conhecimento, a transmissão disso para a sociedade. Isso tem que ter alguma relevância do ponto de vista de chegar até a sociedade, né, para fazer os seus esclarecimentos, para melhorar, enfim, o contexto civilizatório da cidade. Você sabe que uma civilização sem o conhecimento científico, sem a preservação das suas tradições, dos seus costumes, da sua ciência, é apenas um bando, né? É uma horda. Então, como já deixamos de ser isso há muito tempo, nós, do Instituto, né, temos essa preocupação em divulgar esse material, esse acervo, né, esse arcabouço que foi produzido. E então, cada um que quiser somar, né, que tiver dentro dos princípios, inclusive princípios morais, éticos, né, da entidade, não tem por que se inscrever, participar, né? Se tiver, se profissionais qualificados e etc., aparecerem, é melhor ainda. Mas não há essa distinção, não, pelo menos no meu ponto de vista. De 1917 a 1980, o IGA foi o grande polo produtor do conhecimento histórico no Amazonas.
Em 1981, surge o curso de História na Universidade Federal do Amazonas. Seus professores e discentes trouxeram para a pesquisa histórica um arcabouço teórico bastante rebuscado e desconhecido pelos membros do IGA. Surge, nesse momento, um atrito entre essas duas instituições, uma de caráter mais tradicional e outra buscando a renovação na pesquisa. Essa relação, na sua percepção, atualmente, ela está mais amistosa ou ainda existem questões pendentes? De fato, esse confronto, né, ele, ele existiu, mas eu acredito mais por conta de precipitações da nova entidade que surgia, né, e algum preconceito, e principalmente até mesmo por amadorismo de estabelecer relações mais produtivas, ao invés do confronto. E esse ponto ele ficou num hiato por um tempão. As duas entidades se relacionaram pouco. Eu acredito que essa aproximação, que ainda é pequena, né, está apenas engatinhando, começou a ocorrer na gestão da professora Marilene Correia. Mas ainda há muito distanciamento, né? E eu não sei por que essa contenda, esse litígio é ingênuo, né? Se tudo flui para a produção do conhecimento histórico, que é bom, né? Eu não sei esse primosismo, né? Essa preciosidade de alguns remanescentes da universidade, né? Em tratar essas pessoas que tiveram importante papel no momento em que produziram suas obras, produziram suas pesquisas, né? Com esse preconceito, com esse desdém. Eu conheço gente que fala depreciando das figuras, né, que estão aí, inclusive no topo, hoje reconhecidos como ícones da pesquisa heurística, né? Mesmo sem ter método científico, que eu vejo isso aí, né, apenas do ponto de vista academicista, né? Porque a história ela não pode ser reserva de mercado de alguns, né? A história é um instrumento universal de conscientização, né, de transformação de mentes, né? Porque traz a lume coisas do passado que fizeram muito mal para a humanidade e que hoje se repetem, Isso é um defeito, é um grande vácuo do ponto de vista da divulgação, do debate, da interpretação e das conclusões acerca dos fatos históricos. Está aí uma pandemia assolando no mundo todo. Alguns países mais adiantados já conseguiram estabelecer conhecimentos acerca de como dominar o processo, e aqui nós ainda engatinhamos, dependentes, né, da tecnologia, dependentes do conhecimento das outras pessoas, apesar de aqui nós termos grupos, nós temos pessoas envolvidas fortemente, né, dedicadas quase que exclusivamente do seu tempo para produzir o conhecimento, para debelar isso aí. E esse conhecimento, quiçá, deveras, né, que fique para o futuro, para evitarmos novas tragédias, que é isso que a história faz. É guardar esse conhecimento e, em momento oportuno, revelar para que deles, aliás, nós tiremos as experiências boas, as boas lições, né? Esse é o papel da história. Então, esses conflitos, às vezes umbilicais, né, personalísticos, de gente que quer, às vezes, ser mais do que a própria história, né, ficam criando. E é bom não dar muita trela para isso, não, né? Mas eu acredito que já está sendo superado, né? E principalmente
Porque, na minha opinião, o curso de História, que eu sou remanescente, sou oriundo de lá, né? Ele está devendo um pouco para a sociedade. Tem muito conhecimento lá dentro para os seus membros, que quase todos fizeram doutorado, mestrado, doutorado, mas esse conhecimento precisa ser publicizado, ele precisa trazer algum benefício aqui para fora. Até porque a universidade é paga pelo povo aqui de fora, entendeu? Então eu vejo por aí. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica maldosa, jocosa, né? De maneira nenhuma. Eu tenho muita admiração pelos meus professores, se bem que a maioria já foi aposentado, né? Pelas pessoas que ali estão, pelo trabalho que desenvolvem para a educação, melhoramento da educação superior. O curso já tirou várias vezes nota máxima nas avaliações acadêmicas, né? Mas essa relação com o público, né, com a sociedade, ainda está meio que equidistante. Então, eu vejo que isso pode ser, sim, superado, apesar de haver ainda muita, muita coisa nebulosa aí nesse distanciamento. A gente precisa, sim, se reaproximar, não só da UFAM, mas de todas as outras academias, né? Nós temos aí a UEA, que também tem seu curso de História, tem seus cursos das áreas de ciências humanas, que também precisam estreitar essa relação com o IGA, com a Academia de Letras, com todas as entidades que primam, que trabalham, que pugnam, né, pelo engrandecimento da cultura local. Né? O conhecimento não é propriedade de ninguém, não. É propriedade quando você registra lá no Instituto de Patentes, ou então lá na Câmara do Livro, como eu fiz com o meu último trabalho. Aí sim, é um trabalho intelectual registrado, né? Mas que no fundo vai servir para todo mundo, para o povo. Eu não vou estudar agora, estudar, pesquisar e guardar esse conhecimento para mim levar para onde? Para onde eu vou, ninguém vai me ouvir. Né? Então, esse é o primado da produção do conhecimento. É levar até a todos aqueles que querem ter acesso a ele, né? E a partir dele também estabelecer os seus conhecimentos. Professor, nesse atual momento de pandemia, além das trágicas mortes de nossos semelhantes, lidamos diariamente com a negação do conhecimento científico. Qual o papel de uma instituição centenária como o IGA no enfrentamento ao descrédito das ciências? De fato, como você faz, é um momento delicado, delicadíssimo, né? Principalmente pelos prejuízos, né? Pelos danos que essa negação, né? Esse divórcio com relação ao conhecimento pode produzir. Né? Não, isso é muito antigo. Né? Desde a antiguidade, as pessoas que são contra a produção do conhecimento, seja ele qual for, para a solução de problemas da humanidade, né? Problemas graves como pandemias, catástrofes e outras manifestações mais graves, principalmente partindo da natureza, foram objetos, né, dessas discussões. Na verdade, esse negacionismo está muito ligado à questão escatológica da nossa vida. Né? E essas teorias sempre são teorias voltadas para o alarmismo, para a destruição do fim do mundo, estão ligados, inclusive, a essas questões religiosas aí, né? O negacionista, ele é um imbecil, ele é um medíocre, nem medíocre, né? Ele é um tolo, desprovido de conhecimento fático, ou mesmo apoiado em conhecimentos rudimentares empíricos, né? Ele tenta desfazer daquilo que o conhecimento formal, o conhecimento sério, que as pessoas estão envolvidas, para resolver determinadas situações. Né? E agora, nesse momento, isso piorou
Em alguns países avançados, digo assim, mais desenvolvido do ponto de vista econômico, cultural, essas teorias são rechaçadas. Elas tornam-se públicas, mas não ganham espaço como ganharam aqui. Né? Não sei se é porque aqui tem mais imbecis do que lá, né? Mas isso tem que tomar um freio. Isso é um grande defeito, né, do problema da negligenciamento, do desleixo com a educação. A educação formal, essa que traz, né, conhecimentos científicos, esclarecedores, né, para explicar as coisas como elas acontecem de fato, ou supostamente acontecem, mas se aproximando da verdade, isso é feito pela educação, pelo conhecimento dentro das universidades, dentro das escolas, e isso foi negligenciado. Né? Optaram mais pela reza do que pelo estudo. Né? E então isso tomou conta do país. Pessoas que infelizmente precisam ser estudadas do ponto de vista psiquiátrico, porque às vezes não tem como aceitar certos posicionamentos totalmente oligofrênicos, né? Idiotas ao extremo, tá entendendo? É negócio de a vacina transformar as pessoas em jacaré, ou que vai implantar chip, não sei da onde, que vai transformar as pessoas em besta. Isso não tem cabimento, mas está ganhando corpo, inclusive entre pessoas de nível acadêmico. Eu infelizmente, conheci médicos que são terraplanistas. Né? As pessoas acreditam que a Terra é plana. Eu não sei como é que é. Eu tentei explicar como é que acontece os movimentos de rotação, translação, eles não aceitaram. Isso é um declínio, né, do conhecimento, do conhecimento do ponto de vista civilizatório, já que isso não valoriza o conhecimento produzido, inclusive por, por ícones da filosofia mundial, como Parmênides, né, Sócrates, Aristóteles, esse pessoal que construiu o pensamento culto universal. Essas pessoas não tiveram acesso a isso. E, na verdade, isso também parte de um processo político, né, ideológico, para desestabilizar ideologicamente os movimentos, os outros movimentos que se organizam ou já são organizados no país, na tentativa de estabelecer o seu viés, né, a sua hegemonia da burrice. Né? Isso é inaceitável. Mas, infelizmente, nós temos isso aí. E o papel do IGA, fundamentalmente, é combater isso, com toda certeza. Com toda certeza. E cada membro do IGA, cada um tem sua posição. Eu não sei se não tenho conhecimento que exista negacionistas lá, né? Mas tem pessoas que divergem de pontos políticos. Né? Isso é direito, isso é normal, isso é aceitável. Mas, do ponto de vista da negação da ciência, eu não conheço. Se existir, ele até agora não se manifestou, né? E acredito que nem vai se manifestar. E reafirmar que é dentro do conhecimento lógico, né? Dentro do conhecimento científico e até mesmo empírico, desde que sem absurdos, explicar tudo o que está acontecendo. Né? Explicar tudo o que está acontecendo. Com certeza, já tem muita gente aí, né, pesquisando, já formulando suas teorias para explicar esse momento, principalmente aqui em Manaus. Eu, por esses dias, né, já formulei a minha versão histórica dentro da cidade para publicar num livro próximo, falando sobre a história da cidade de Manaus. Né? Então, cada um que produz a sua versão dentro da ciência, dentro da lógica, dentro do consenso, né? Dentro da consciência, sem os absurdos
que estão tentando impor, né? Mas eu acredito que esse negacionismo, apesar do alarde, ele vai ser superado, porque a humanidade não, só suporta absurdos quando não pesa ou no seu bolso ou na sua própria vida, né? Sujeito que toma remédio sem avaliação médica, né? ele, ele tende a estar se envenenando. Cedo ou tarde, ele vai receber os, os danos, né? Os prejuízos que essa falsa informação lhe deu. É com toda certeza, né? Você não saber o que está tomando, porque ouviu em boatos ou em notas de, 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 de blogs, de WhatsApp, seja lá o que for, a forma como ele recebe essas notícias, ele é um estúpido. Cada um, aí vai de cada um. Eu não tomo remédio sem receituário médico, sem avaliação médica. Inclusive tenho, hoje com a tecnologia, ainda tenho o cuidado de pesquisar, saber de fato se aquela medicação serve ou não. Então é isso aí. Eu sou a favor 100% da ciência, embora a ciência não seja neutra, todo mundo sabe disso. Existem ciências e ciências, né? Ela é muito manipulável, mas do ponto de vista, mas fica a partir do seu critério de avaliação, de tomada do conhecimento, fazer esse filtro, né? Fazer essa correlação para você tirar o que é de melhor para você. Para finalizarmos, o senhor poderia falar sobre o seu mais recente trabalho, Nos Caminhos da Alegria, roteiro histórico e sentimental da Boemia de Manaus, ensaio premiado nos Prêmios Literários Cidade de Manaus? Vamos lá. Então, de fato, é um trabalho denso, é produto de alguns anos de pesquisa, e esse projeto se iniciou, eu já tinha em mente produzi-lo, eu fiz alguns relatos no livro de Santa Luzia, e me veio então o estímulo, o incentivo, quando das nossas reuniões lá no Chá do Armando, né, eu ouvindo relatos da velha guarda a respeito de como era esse lado da cidade, esse lado boêmio, esse lado festivo da cidade de Manaus, dos anos 50, 60 e 70, né? Englobando aí atividades festivas, lugares, personalidades, né? Fatos. E então eu fui coletando as informações, fui fazendo pesquisas, né? Entrevistando pessoas, e então eu concluí o trabalho e agora eu estou publicizando. É um trabalho antropológico, um trabalho sobre pessoas, sobre pessoas. E é um roteiro porque segue um roteiro cronológico histórico. Começa lá na Manaus colonial ainda, né? No Boteco do Seu Melgaço, relatado na obra do professor Mário Piranga Monteiro, e chega até no final dos anos de 1980, com a falência, né, a extinção dos grandes bordéis e, claro, o surgimento de novas atitudes dentro da boemia. E nós temos aí as boates, as casas de show, né? E é sentimental porque traz essa nostalgia desses tempos. Ainda existem pessoas vivas que viveram esses momentos, né, do glamour, que é a fase áurea da Boemia de Manaus, na minha opinião, é de fato os anos 50, 60. Né? Nós tivemos lugares famosos, lugares chiques, que fizeram diferença aqui, trazendo. E por que a boemia? A boemia é o lado alegre do ser humano. Né? A boemia é o cultivo do bem viver, do despreendimento, das agruras do dia a dia, né? Dessas dificuldades marcadas por tragédias, da labuta, da dureza, e também da vida fácil, da vida boa,
né, do doce farniente, do deleite. Então, aqui nós tivemos também esse processo, né? Esse fenômeno que é universal, existiu em quase todo mundo. Aliás, a boemia começou lá na própria Boêmia, a cidade da Tchecoslováquia, onde se produz a cerveja, né? Então, a cidade era muito alegre, festiva, cheia de saraus, de carnavais, né? de festivais de jovens cantando nas ruas e nos bares para consumir a sua mais famosa cerveja, a Budweiser, né? Então esse fenômeno se espalhou, ele se notorizou e se popularizou na França, né? Veio para o Brasil com a família real e chegou aqui no Amazonas com a borracha, né? A boemia mesmo, aquela boemia desbragada, aquela boemia da música, da arte, do teatro, da encenação teatral, da bebedeira, né? Do rufianismo. Tudo isso é relatado no roteiro histórico, porque segue uma sequência histórica. E é sentimental porque traz nostalgia, né? Traz lembranças boas, lembranças ruins também, né? E fala de uma parte da história da cidade, né? De pessoas que viviam no mundo da noite, que frequentavam lugares, né? De alegria, não só bordéis, mas casas de espetáculos, né? Como o Acapulco. Enfim, todo o culto a uma experiência de vida vivida dentro do prazer, dentro do lazer, dentro da diversão, entendeu? E então eu visei resgatar esses fatos para homenagear essas pessoas. Aliás, foi um pedido delas mesmo, né? Então, não tem nada denegrindo ninguém, não tem nada de pornográfico, não tem nada de maldade, coisa nenhuma. É um relato de memórias. E memórias são fragmentos de história. Então, é a história de pessoas, né? Principalmente história de velho, como dizia Cléa Bozzi. Entendeu? Então, o livro, apesar de o corte histórico ir até o final dos anos 80, ele também relata e retrata lugares que ainda estão funcionando até o dia de hoje como ponto de referência boêmia. O Bar Caldeira, o Bar do Armando, né? Jangadeiro, né? Que estão aí para provar que viver a boemia é gostoso, né? Não, o mundo não é só trabalho, não é só labuta estafante, extenuante, né? É também de se dedicar um pouco ao culto a Bacon e aos outros prazeres que a vida oferece. Professor, muito obrigado pela participação nesse primeiro podcast do blog História Inteligente. Episódio esse que foi bastante especial por ser em comemoração aos 104 anos do IGA. E que nós possamos continuar essa parceria por muitos e muitos anos. Eu é que agradeço, Fábio. E muito bom essa sua iniciativa, né? Vamos fazer tudo para que seja bem sucedida, como sempre, como são os seus projetos, né? Já é vitorioso, né? E pode contar comigo sempre que possível, participar e contribuir, né? Com tudo que for possível fazer pela nossa cultura, pelo engrandecimento da história, do conhecimento e da nossa cidade, né? Estou à disposição e em breve anunciarei o dia, a data, o lançamento do livro e as formas como ele será comercializado. Obrigado, meu amigo.